Conversa da Tarde no ar, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Eu quero já te agradecer, você que está aqui acompanhando a programação da IPPTV, estava assistindo os nossos programas e agora vai ficar com a gente aqui para bater um papo a respeito de temas bíblicos, aqueles temas que sempre nos levam a uma boa reflexão, né? E o tema do programa de hoje é Discipulando Amigos. E nós vamos abrir uma enquete aqui no chat para te perguntar: você tem o costume de discipular os seus amigos? Você separa um tempinho aí para caminhar com alguém ou não? Primeiro, será que você sabe o que é discipulado ou esse é um termo novo para você? Nós vamos falar sobre tudo isso no programa de hoje, vai ser imperdível. Então, já deixa o seu like aqui nessa transmissão, deixa o seu comentário também no chat com o seu nome e a cidade de onde você está acompanhando a IPPTV. Daqui a pouquinho eu vou ler o chat, vou falar com você. Mas eu quero te apresentar o nosso convidado de hoje para conversar sobre esse tema, Discipulando Amigos. Nós convidamos o pastor João Patrício, ele que é pastor na primeira igreja presbiteriana de Governador Valadares, está aqui em São Paulo, está nos fazendo uma visita e, claro, a gente não podia deixar de convidá-lo para bater um papo, né, pastor? Boa tarde, seja bem-vindo. É claro, obrigado. Todo mundo está assistindo a gente, é um prazer estar aqui com vocês, espero que eu possa contribuir dentro desse tema tão importante de discipulado. É um tema que nós dois gostamos muito, né? Então com certeza teremos uma boa conversa. E discipulado é sempre um tema muito desafiador, né, pastor? Sim. Mas vamos iniciar falando a respeito do que é o discipulado, né? Definindo os termos aqui. Eu sei que para algumas igrejas já é um termo muito comum, né? Existem algumas igrejas que já possuem essa cultura de discipulado, mas para outras talvez seja novidade ainda. Então, o que seria o discipulado? O discipulado é você, através da própria palavra, né, da própria Bíblia, poder caminhar com alguém através de um texto, e isso de modo pessoal, um a um, talvez com um casal, ou com duas ou mais pessoas, e você fazer isso a partir do texto, para que a pessoa então possa conhecer o Senhor Jesus através da palavra, e você caminhar com ela, né? Não só ali nos encontros da igreja, mas você também está com ela durante a semana, e ter esses encontros é muito importante. Mas esse discipulado ele precisa partir da palavra, né? Da Bíblia, que é o que vai formar um discípulo de verdade, né? Um discípulo de Jesus. Com certeza. E separar esse tempo para caminhar com pessoas é algo que exige muito de nós, né? A gente precisa abrir mão do nosso egoísmo. Às vezes a gente tem pouco tempo na correria do dia a dia, e aí o tempo que nos sobra a gente quer descansar, a gente não quer dedicar para o outro, né? Não quer parar de fazer alguma coisa, algum fazer nosso, ou até mesmo ter um tempo de descanso a mais ali para caminhar com outra pessoa, né? É realmente um desafio. Mas qual seria o motivo? Por que nós devemos discipular pessoas e principalmente discipular os nossos amigos? A resposta mais simples é: a gente tem que discipular porque Jesus pediu, né? Jesus pediu não, ele deu uma ordem, né, para a gente fazer discípulos. E fazer discipulado é algo simples, mas como você falou, ele pede muito. Bom, eu cresci com pessoas na minha casa, então isso é uma realidade para nós já desde cedo. Então, para mim, o discipulado ele sempre foi visto como algo importante, essencial, porque Jesus nos deu uma ordem para que isso seja feito, mas a gente precisa também saber dos custos. Né? E esse custo é você estar disponível a qualquer momento para a pessoa que você está discipulando. Então eu cresci com pessoas saindo da minha casa tarde da noite, porque precisavam ser discipuladas. E o mesmo acontece comigo hoje. Então a gente precisa fazer, porque é uma ordem de Jesus. E a gente faz isso com os amigos porque são as pessoas que a gente tem mais próximo. E eles que vão nos dar abertura para que a gente possa conseguir chegar até eles com a palavra. Sim. Por isso que é tão importante a gente primeiro olhar para o nosso amigo, né? A gente não olhar para algo grande demais e esquecer do que é imediato, da pessoa que está do nosso lado o tempo inteiro, né? E a gente tem a tendência de esquecer, né, de quem está mais próximo da gente. Às vezes nós somos tentados a imaginar que o fato de se ver com frequência, né, de ter uma certa intimidade,
já seria um discipulado, e de fato né? A vida cristã a gente ensina com os nossos atos e com o nosso dia a dia. Mas não é intencional, né? Assim, a gente não parou para dizer, eu preciso caminhar mais profundo com você, né? Preciso te mostrar verdades que talvez ainda não estejam claras na sua mente. Esse discipulado, ele precisa ser intencional, ou ele pode ser, assim, meramente informal e... Como o senhor imagina essa questão? Bom, eu vou dizer o que eu faço. Uhum. Geralmente, quando alguém... eu sempre peço a Deus para Deus colocar novas pessoas para serem discipuladas no meu caminho. Ele atende essa oração, né? Atende. Atende sempre, assim. Uhum. E o que eu faço geralmente? Eu faço uma pergunta muito simples, que é a pergunta que eu aprendi. Você quer ler a Bíblia comigo? Uhum. E você está disposto ou disposta a ler a Bíblia junto comigo por um tempo? Uhum. E aí, com isso, eu fui aprendendo que, através dessa pergunta simples, eu posso criar uma abertura para que esse discipulado aconteça e comece. E mesmo que eu ouça um não é o fim do mundo, sabe? Isso é algo que eu também aprendi. Pode ser um não agora, mas pode ser que a porta se abra depois. Uhum. Então, por isso, mesmo assim, eu não desisto. Eu continuo perguntando de modo muito simples. Você quer começar alguma coisa? Você quer caminhar junto? E aí, esse caminhar junto não é só o meu tempo diante da palavra com essa pessoa, mas o entrar dentro da minha casa também. Uhum. Então, essa pessoa praticamente entra dentro da minha família. Uhum. Né? Convive comigo, com a minha esposa, com os meus filhos, mas eu posso me relacionar intencionalmente com alguém para que comece um discipulado, até mesmo porque é algo que a gente tem que fazer a todo tempo, que é pregar o evangelho, seja pregando numa igreja ou se relacionando com alguém. Uhum. Nós estamos de alguma maneira brilhando, né, com a luz do evangelho para alguém. E a gente pode se relacionar com pessoas pensando nisso, para poder discipulá-las, caminhar com elas, e geralmente são pessoas que vão se abrindo e vão sendo sensíveis a essa caminhada pela palavra, para que elas possam aprender mais sobre Jesus, né? Sim. E quando a gente consegue identificar que essa pessoa deu uma abertura, que de alguma forma ela demonstrou espaço para que a gente possa chegar com o evangelho? Olha, eu já vivi assim as duas coisas. Uhum. De pessoas que eu precisei me aproximar e perguntar, uhum. e outras que chegam já pedindo socorro. Teve uma vez que uma pessoa virou para mim e falou assim: "Ô João, você pode ler a Bíblia comigo?" Uhum. E eu, sim, é claro que eu posso. E essa foi uma das primeiras pessoas. Eu tive o privilégio de fazer o casamento dela. Uhum. E foi uma das primeiras pessoas que veio com esse pedido assim, direto, né? Leia a Bíblia comigo, por favor. Uhum. Eu só quero ler a palavra. E ela foi a minha primeira experiência que eu ouvi eu tenho até hoje, né, um mentor, um professor assim da minha vida, falando sobre essa coisa de você ver a vida entrando, sabe, pelos olhos de alguém, né? O olho brilha. Uhum. E essa foi a primeira pessoa que eu tive essa experiência, assim. A gente terminou uma caminhada e ela se afastou do caderno dela e falou assim: agora eu entendo, agora eu sei, né, quem é Jesus. Então, eu tive essas duas experiências e outras que eu me ofereci. Uhum. E eu falei assim: olha, eu tô vendo você aqui na igreja, você é nova, você gostaria de caminhar comigo na palavra? Uhum. Ela, sim, gostaria. E também foi uma outra pessoa que eu fiz o casamento e me envolvi tanto que até hoje nós somos amigos, um casal amigo. Então, vai existir as duas coisas, na verdade. Uhum. Você vai ter pessoas que vão chegar em você literalmente pedindo socorro, uhum. porque querem caminhar lado a lado, né, um discipulado 1 a 1, uhum. e outras que você vai identificar e você vai perceber que elas estão precisando. Isso é uma coisa que é muito interna, assim, é uma coisa que essa sensibilidade dela a esse período de caminhada na palavra, você vai perceber. Né? Eu acho que a gente tem que pensar nisso. A gente pode ficar tranquilo
e pensar que essa percepção eu vou ter no meu coração e o discipulado vai acontecer. Sim. Né? Agora, vão ter pessoas que vão aparecer realmente clamando por alguém que caminhe junto com elas. Sim. E eu acho que é o que mais tem, na verdade. Sim. Né? Mas assim, a gente pode imaginar que no contexto de igreja, quem está aqui nos assistindo, talvez esteja dizendo assim, eu nunca discipulei ninguém, não sei nem como fazer isso, por onde começar. O que o pastor acabou de falar é uma boa alternativa, né? Se ninguém nunca chegou até você pedindo socorro mesmo, que você possa pedir a Deus essa sensibilidade, né? De identificar ali no corpo de Cristo pessoas que estão caminhando solitárias e que precisam, estão só esperando, na verdade, alguém se aproximar delas e fazer esse convite, né? Sim. Mas a gente precisa, às vezes, dar esse passo, né? Tomar essa coragem de abordar alguém, né? Sim, na igreja é muito fácil nós sermos muito ativistas, né? Uhum. E às vezes a gente não ter essa percepção das pessoas que estão ao nosso redor ali. Uhum. E é você perceber a necessidade delas. Uhum. Às vezes é uma pessoa nova que chegou na igreja, talvez vindo de uma outra igreja ou recém-convertida. Tem um livro que me ajudou muito do David Helm, chama Discipulando com a Bíblia. E ele fala um pouco sobre isso, de que você tem vários tipos de pessoas. Há pessoas que vão começar do zero, um discipulado, porque nunca ouviram o evangelho, e há outras que são novas na fé e vão precisar de um outro tipo de caminhada com eles. Uhum. Então, para alguns, você vai começar apresentando ali o princípio mesmo do evangelho, e outros que já creem, que já receberam a palavra, você vai caminhá-los talvez a partir de uma outra forma. Então, há vários tipos de pessoas e há vários tipos de abordagens também, como você vai dar essa caminhada no discipulado. Sim. Talvez uma das barreiras que nos impedem de chegar nas pessoas e convidá-las a um discipulado, né, uma caminhada na palavra, seja a timidez, né? Qual é a forma da gente enfrentar essa dificuldade e quais são as outras maiores dificuldades que nós temos para discipular pessoas? Olha, eu sou pastor, mas eu falo para as pessoas, não acreditam, meu maior problema é a timidez. Eu sou muito tímido. Para eu começar alguma coisa, eu preciso assim, ter muita coragem. Mas a timidez é um problema. Eu acho que a outra coisa é a gente achar que a gente não sabe explicar alguma coisa da Bíblia. Uhum. Você vai encontrar pessoas que estão, sei lá, desde que nasceram na igreja, e quando você conversa com elas, eu não sei falar nada sobre a Bíblia. Talvez sejam até pessoas que precisam ser discipuladas também, para elas entenderem mais verdades bíblicas a respeito do Senhor Jesus. Por isso que eu gosto muito de trabalhar os evangelhos com essas pessoas, porque são as palavras de Jesus e é de uma maneira muito simples, né, a maneira como eles aprendem sobre Jesus. A timidez é um problema, esse problema de não saber o texto, de não saber como lidar com o texto, porque talvez a leitura também já é comprometida, não é uma leitura talvez que se preocupe em aprender a mensagem ou ouvir o que Deus quer dizer, já é uma leitura cheia de preconceitos, né, do tipo assim, eu vou até um texto porque eu preciso achar o que eu quero. E aí já talvez não sabe manusear muito bem a Bíblia. Essa pessoa que não é tímida, mas que tem um problema talvez com o manuseio da Bíblia, ela pode procurar alguém para que possa ajudá-la e que ela tenha mais intimidade com o texto à medida que ela lê mais o texto. A timidez é sim o maior vilão, talvez o maior problema, né, de começar um discipulado pessoal, mas o não saber manusear a palavra, ou não saber também o que dizer a respeito da palavra pode ser um problema também. Aí essa pessoa pode procurar alguém para ajudá-la e para ela entender mais o texto bíblico, para ela conseguir discipular também. Muito bom. Daqui a pouco a gente vai falar sobre um exemplo de como discipular com o Evangelho de Marcos, mas antes disso eu vou para um rápido intervalo. Na volta daremos essas dicas práticas para você que está interessado no assunto, quer começar a discipular aí na sua igreja. Nós vamos te dar algumas dicas aqui de como fazer isso também e falar mais a respeito desse tema. Um rápido intervalo, nós voltamos já já com mais Conversa da Tarde.
De 12 a 14 de maio, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e a Junta Missionária de Pinheiros realizam o 11º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas com o tema Honrando e Encorajando os Trabalhadores de Deus. Arival Dias Casimiro, Hernandes Dias Lopes, Jeremias Pereira, Roberto Brasileiro, Samuel Vieira, Ion Ku, Carlito Paz e Eleni Vação já estão confirmados como palestrantes. A programação também vai contar com oficinas práticas sobre a necessidade da parceria missionária, cuidando de quem cuida, consolando através do aconselhamento bíblico, o valor da visitação pastoral e operação de mídia e transmissão. Acesse o site www.plantaçãodeigrejas.com.br, digite sem acento e cedilha e garanta já a sua vaga. 11º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas, honrando e encorajando os trabalhadores de Deus. Realização: Igreja Presbiteriana de Pinheiros e Junta Missionária de Pinheiros. Apoio: Editora Ezion, EAD Mackenzie, Polo Pinheiros, EAD Pinheiros e IPPTV. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem o desejo no coração de ser uma grande igreja e, por isso, cuida com muito carinho das novas gerações. Mas para que esse sonho seja realizado, temos um trabalho direcionado para as crianças de 1 a 12 anos, através do Pinheiros Infância. Entre os ministérios que fazem parte deste departamento estão a UCP Júnior, para a turminha de 4 e 5 anos, e a UCP, para os pequenos com idades entre 6 e 12 anos, complementando as ações feitas nos primeiros anos das nossas crianças por outros ministérios de lá. Nosso objetivo é preparar esta geração para se tornar fiel à palavra e ser liderança no futuro, criando vínculos fortes de amizade, crescendo juntos na igreja. Desenvolvemos várias atividades a cada 15 dias aqui nas dependências da IPP ou em passeios externos. E ainda fazemos 2 acampamentos todo ano, onde os laços afetivos e grandes amizades surgem. Não deixe de trazer seus filhos para participar. Se você quiser mais informações, pode falar com o Fernando Rintze. O contato é pelo WhatsApp 11 99 710 9992. Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem realizado várias ações para se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Para isso, atualizamos a nossa política de privacidade, que vai precisar da sua leitura e aceite. Se você já é membro da IPP, o pedido vai ser encaminhado nos próximos dias para o seu e-mail cadastrado aqui na Secretaria. Prezando pela transparência, esclarecemos que a política informa quais dados coletamos, como são armazenados e como se dá a segurança para a proteção dos dados, além de outras informações relativas ao tema. Contamos com o seu acesso e concordância no e-mail. Caso tenha qualquer dúvida, entre em contato com a gente no e-mail privacidade@ippinheiros.org.br. Que Deus continue abençoando a sua vida. Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária.
Estamos de volta com Conversa da Tarde. Eu disse que o nosso intervalo ia ser rápido e vamos continuar falando a respeito desse tema, discipulando amigos. No nosso primeiro bloco, nós falamos a respeito da importância desse tema, né? Por que nós precisamos discipular os nossos amigos, entendemos que esse é um mandamento bíblico e falamos um pouco de que forma nós podemos fazer isso. Vamos continuar te dando algumas dicas práticas de como você, que nunca discipulou ninguém, pode começar a obedecer esse mandamento do Senhor. Mas antes eu tenho um recado para você que está espalhado aí pelo Brasil inteiro e quer adquirir os produtos da nossa livraria e editora Ezion. Nós preparamos combos especiais para vocês, planos promocionais com vários livros com frete grátis para todo o Brasil, e um deles tem a ver com o nosso tema, que é esse que está aqui na minha mão, Discípulos de Jesus, escrito pelo nosso pastor Arival Dias Casimiro. Essa obra aqui traz princípios bíblicos para ser e fazer discípulos. É uma obra também escrita com estudos indutivos para que você possa ler o texto, ajudar aí na aplicação, na conversa do seu discipulado. E além disso, nós temos também as nossas Bíblias Ezion com capa dura, e eu vou te mostrar algumas das opções que nós preparamos para vocês. Conheça as Bíblias Ezion em capa dura. São 5 modelos para você escolher para o seu uso pessoal ou presentear. Traduzidas na linguagem Almeida, revista e atualizada, estas Bíblias fazem parte de uma edição limitada da parceria entre a Ezion e a Sociedade Bíblica do Brasil. Para adquirir, acesse o site editoraezion.com.br. Faça sua compra e contribua com missões. Ezion, a sua editora missionária. Muito bom, basta acessar o site editoraezion.com.br e conferir todas as nossas ofertas e os nossos produtos. Lembrando que a Ezion faz parte da nossa Junta Missionária de Pinheiros e todo o lucro da nossa editora é revertido para missões no Brasil e no mundo. Então você adquire um produto com preço promocional e ainda está investindo em missões. Vamos voltar a falar do nosso papo agora, e a pergunta que eu tenho para o pastor é: qual é o ponto principal que a gente precisa ter em mente na hora que a gente decide discipular amigos? Depois que entendemos que o discipulado é uma ordem, nós vamos abordar amigos para convidá-los a caminhar na palavra. O que a gente precisa ter em mente nesse momento? O mais importante na hora da gente começar um discipulado para mim, principalmente, não transformar a pessoa em um seguidor que seja o meu seguidor, mas um seguidor de Cristo. O ponto principal é esse: é você levar a pessoa a essa dependência, suficiência de Jesus Cristo, né? Que ele vai ser um discípulo de Jesus. Por isso, o discipulado com a Bíblia, esse discipulado 1 a 1, não é para a gente criar seguidores que sejam nossos seguidores, mas seguidores de Jesus. Esse é o ponto principal. E discipulá-lo com a palavra, que é o que nós temos como a revelação de Deus, para que ele possa criar, né, um novo povo a partir da sua palavra, como nós também somos criados como povo dele a partir da sua palavra. Verdade. Essa preocupação de olhar para o outro e querer levá-lo a parecer mais com Cristo Jesus também é uma marca de uma verdadeira amizade, né? Quando nós, de fato, estamos preocupados com o outro, pensamos no outro, nós queremos que ele seja parecido com Cristo, né? E nós temos um breve vídeo do pastor Hernandes falando a respeito desse tema, mostrando quais são os verdadeiros amigos e que características eles possuem. Vamos assistir. O que é verdadeiramente um amigo? Amigo é aquele que confronta você em particular e defende você em público. Amigo é aquele que se aproxima de você não por aquilo que você tem a oferecer, mas por quem você é. Amigo é aquele que se aproxima de você quando todos já foram embora. Nós precisamos de amigos. Nós devemos ser amigos. A Bíblia diz que em todo o tempo ama o amigo. Lá em Eclesiastes diz que é melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta. Se um estiver só, ele não se aquece, mas quando tem o outro, ele é aquecido nos invernos rigorosos da vida. Eu quero encorajar você a fazer amizades.
a investir em pessoas, a ter bons relacionamentos. Porque na hora do aperto, se você não estiver cercado de pessoas de bem, que você cultivou uma saudável amizade, os amigos de longe não poderão chegar a tempo para lhe estender a mão. Então invista nos seus relacionamentos, a partir da sua casa. Seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus parentes, seus vizinhos, seus irmãos domésticos da fé, seus colegas de trabalho. Você precisa ser aquela pessoa que cria pontes em vez de cavar abismos. Aquela pessoa que só por se aproximar e chegar, o ambiente melhora. Isso aí, essa é a importância de caminhar com pessoas que verdadeiramente te aproximam de Cristo, né? E essas características que o pastor Hernandes citou são muito interessantes, né, pastor? Ele fala a respeito de pessoas que sabem te confrontar, que sabem te exortar, não apenas aquele amigo que passa a mão na sua cabeça, né, mas que também sabe a hora certa de te exortar. E ele falou sobre investir em amizades. Principalmente os homens têm uma dificuldade muito grande, né, de ter amizades mais profundas. A gente gosta de se relacionar muito superficialmente com as pessoas e ter essa dificuldade de se abrir, de falar da sua vida, etc., né? Mostrar os seus defeitos, pedir orações por coisas mais pessoais, né? De que forma nós podemos construir essas amizades mais profundas e qual é a importância disso, de sair desses relacionamentos superficiais e termos relacionamentos mais profundos? Bom, é importante a gente ter um relacionamento mais assim pessoal com alguém, porque a gente não vai só apenas vai estar criando uma oportunidade para que a palavra chegue, como também para desenvolver até mesmo o relacionamento como é esperado na própria palavra, né? Da gente ter alguém com quem a gente possa compartilhar pecados, né? Compartilhar falhas, né, defeitos, e esperar que um encoraje o outro, um exorte o outro. Há tantos salmos que fazem esse convite, né, de que você não só pregue para si mesmo, como você tenha pessoas que o exorte. A palavra de Deus, ela é útil, e ela é útil para correção, para ensino, para educação na justiça. Então, o bom da gente desenvolver essas amizades mais profundas, né, é que a gente tem essa oportunidade de um estar exortando o outro, um estar encorajando o outro, não com aquela ideia só de crítica construtiva, né? Mas mesmo de uma exortação na palavra para que haja mudança e transformação no nosso coração. Sim. E assim o nosso caráter vai sendo moldado, né? Existem muitas pessoas que, machucadas, decepcionadas com relacionamentos, até entre amigos mesmo, né? Que contaram coisas e essas coisas se espalharam por aí, etc. Decidiram não se relacionar mais com ninguém. Quer dizer, vou para a igreja, mas só sou eu no meu canto e não quero contato com ninguém, amizades profundas com ninguém. Mas isso é um grande perigo, né? Muito, porque a gente vive num mundo que a nossa tendência parece que é se isolar, porque você se abre com alguém, você se frustra. E aí você pensa assim, bom, eu quero estar numa igreja, mas eu não quero me aprofundar tanto, porque eu já me machuquei tanto. Eu já encontrei muita gente assim, eu acredito que nós já devemos ter passado por uma experiência assim, mas ainda assim é importante desenvolver amizades sólidas e profundas, mesmo com essas decepções e frustrações do passado, né? Sim. É um desafio, pode ser um impedimento para algumas pessoas, mas é algo que a gente precisa desenvolver, né? Senão a gente não pratica o discipulado 1 a 1 e a gente não acaba fazendo novos discípulos para Jesus, né? E existe alguma diferença assim, entre essa amizade comum e uma amizade que seja discipuladora? Eu acredito que sim. Nós temos amigos mais íntimos, amigos que vão nos dar mais abertura para a gente poder talvez fazer já o convite para ler a palavra.
e outros que são aquela amizade, talvez de convívio do trabalho, da faculdade, mas que não tem tanta abertura assim. É uma amizade que acontece só ali num determinado ambiente, mas não existe essa porta para que essa amizade se torne algo maior, né? Onde haja compartilhamento, encorajamento mútuo. Então há amizades que não são, talvez, aquelas que vão estar tão abertas assim ao discipulado, e outros que vão estar mais abertos ao discipulado. Eu já tive amigos assim, que queriam caminhar, e outros que não davam tanta importância, né? Porque o nosso relacionamento era apenas ali num período que eu estive na faculdade ou no trabalho, num trabalho que não era o trabalho ministerial, né? Mas outras amizades que perduraram, e a gente caminha até hoje pela graça de Deus. Existem momentos também, né? Eu creio que quando nós nos mostramos pessoas abertas ao discipulado, por exemplo, né? Alguém com quem as pessoas sabem que podem contar, que num momento difícil podem pedir oração e etc. Em algum momento, até mesmo essas pessoas que não demonstraram estar abertas ao discipulado, né? Quando o bicho pega, elas vão se lembrar de nós, né? Irão nos procurar e pedir socorro, né? É impressionante. Assim, no discipulado, a gente tem esse momento de caminhada, mas o nosso testemunho ele é muito importante. Porque essas pessoas que a gente está discipulando, elas estão nos observando. E até aqueles que não são alvo do nosso discipulado também estão nos observando. Às vezes na faculdade eu já ouvi coisa do tipo assim, eu passei pouco tempo numa faculdade, mas eu já ouvi coisas assim, você é diferente dos demais. Tem alguma coisa diferente em você. Porque eles estão observando. O que a gente não pode esquecer é que nós somos cristãos diante de um mundo que é o espectador da igreja. E ele nos assiste. E eles esperam encontrar alguma coisa de Deus, de Jesus em nós, né? Sim. E da palavra em nós. Com certeza. Aproveitar que a gente está falando sobre amizades e influência das amizades para assistir mais um videozinho sobre o que é um verdadeiro amigo. Vamos ver. Um amigo nunca é neutro. Ele é bênção ou maldição. Ele influencia para o bem ou para o mal. Leva você para os caminhos altaneiros da integridade e da felicidade, ou conduz você aos vales escuros da queda e da degradação. Há amizades boas e amizades nocivas. Há amizades saudáveis e há amizades prejudiciais. Há muitos amigos que enlevam a sua alma, que puxam você para cima, que levam você a uma melhor qualidade de vida. Há outras amizades que arrastam você para o abismo, para as más companhias, para os lugares escorregadios, para as práticas aviltantes do vício, do pecado e da corrupção. Existem amizades chamadas amizades de taberna, do bar, da bebedeira. É aquela amizade que é regada a álcool, mas não tem consistência. Na hora da necessidade, na hora do aperto, esses amigos vão embora. Como conta a parábola do filho pródigo, que enquanto o moço tinha dinheiro, ele tinha muitos amigos, mas no dia que o dinheiro acabou, que a fome chegou, que a necessidade apareceu, os amigos também foram embora. Há outro tipo de amizade nociva chamada amizade de interesse. São aquelas pessoas que vão se aproximar de você sempre para alcançar e angariar alguma coisa. É a amizade da exploração, do extrativismo, de alcançar favores. Esses amigos não estão interessados em quem você é, mas no que você tem. Há amigos que levam você para o buraco por lhe dar conselhos perigosos, como no caso de Jonadab, primo de Aminon, filho de Davi,
que deu um conselho perverso para o filho do rei e levou a violentar a sua irmã, e isso culminou na desgraça da sua família, na ruína da sua casa, no opróbrio da sua geração. Há amigos, por outro lado, que são amigos abençoadores. O amigo verdadeiro é aquele que confronta você, é aquele que está presente com você nas horas mais difíceis, é aquele que não abandona você na hora da crise. O amigo é aquele que chega quando todos já foram embora. O amigo ama sempre, em todo momento, em toda circunstância. Ele está com você não porque quer alcançar algum favor, mas porque quer ser um abençoador. O melhor e maior exemplo que nós temos do verdadeiro amigo está em Jesus. Ele é o bom amigo, o verdadeiro amigo, aquele que deu a sua vida por você. Eu sei que você está gostando muito do nosso assunto, mas vou dar uma pausa para dar um recado, porque agora pessoas de todo o Brasil podem estudar teologia reformada no conforto da sua casa. O EAD Pinheiros traz cursos especiais para vocês a respeito de liderança, de discipulado, de vida devocional, de revitalização de igrejas. Temos um curso também muito interessante sobre presbiterianismo, o que é ser presbiteriano. Nesse curso você vai aprender a respeito da nossa doutrina, vai aprender a respeito da nossa denominação da Igreja Presbiteriana do Brasil, além de muitos outros cursos que você pode adquirir acessando o site ippinheiros.org.br/EAD Pinheiros. Vale lembrar também que o EAD faz parte da nossa Junta Missionária de Pinheiros e todos os recursos são revertidos para missões no Brasil e no mundo. Então, acesse agora mesmo o site, escolha o curso da sua preferência e comece a estudar teologia reformada aí no conforto da sua casa. Vamos voltar a falar sobre o nosso tema. Pastor, nós estávamos comentando aqui sobre a importância da igreja entender a urgência do discipulado, né? A importância do discipulado, de caminhar um a um. Que impacto teríamos, né? Se todos os crentes entendessem que eles precisam ser discipulados e discipular pessoas também, né? Qual é a importância disso? E que efeitos tem esse discipulado um a um? Diferente de uma célula, por exemplo, diferente de um grupo pequeno, de momentos assim, de comunhão com grupos maiores, né? Quais seriam as diferenças? É importante nós pertencemos a um grupo, né? E ter comunhão com ele. Isso é muito importante para o corpo, mas o discipulado pessoal, ele acaba criando momentos realmente mais pessoais de relacionamento, onde você pode compartilhar coisas que você não compartilharia num grupo maior, onde você pode talvez apresentar até pedidos de oração que você não apresentaria para um grupo maior, e até mesmo o tempo que você fica diante de um texto, quando você está sozinho com alguém, às vezes você marcou um discipulado para durar 1 hora, mas você acaba passando muito mais tempo porque naquela caminhada ali pelo texto, algumas aplicações e algumas implicações se tornaram assim, muito importantes, e o diálogo, a conversa acaba sendo muito positiva, né, para o relacionamento e também para o discipulado. E o impacto disso é que cada cristão, se vendo como um discipulador, como alguém que pode fazer isso um a um, seja com amigos de faculdade, amigos de trabalho, ou até mesmo pessoas novas que estão chegando na igreja, cada um tem um papel e uma importância muito grande de ser um discipulador, e o impacto disso seria tremendo, porque se cada cristão se dedicar a isso, né, nós teremos uma igreja não só que cresce de maneira natural, orgânica, mas também de modo saudável, né, com pessoas que crescem e aprendem com a palavra e com o evangelho. Sim. Agora tem um desafio aqui. Será que você consegue pensar em alguma coisa que nós não devemos fazer na hora do discipulado? Porque sabemos que as pessoas são mais diversas possíveis, né? Nós vamos ter pessoas extrovertidas, pessoas mais tímidas, pessoas machucadas, né? Com algo, enfim. Será que tem alguma coisa que o discipulador precisa evitar de fazer na hora de discipular alguém?
Olha, quando a gente faz a pergunta assim, você quer caminhar comigo? Você quer ler a Bíblia comigo? Talvez o primeiro encontro não seja tudo aquilo que você espera. E pode ser que ao perguntar assim, você quer continuar lendo a Bíblia comigo? A pessoa diga assim, não. Uhum. E aí você tem o grande desafio de não ser um insistente. Uhum. Talvez a chegar ao ponto do incômodo. Uhum. Então, essa é a principal coisa que um discipulador não pode fazer. Ele precisa entender que se ele chegar a um ponto e dizer assim, olha, você quer se encontrar comigo na semana que vem para a gente continuar caminhando? E a pessoa responder, não, eu não quero caminhar mais. Entenda e segue. E continue orando para que Deus continue dando abertura para que esse discipulado aconteça. Mas há esse momento de que isso pode acontecer, de alguém não querer continuar essa caminhada. E o discipulador não pode ser, talvez numa insistência que chega a ser chato, né? Mas você tem que ter paciência, continuar orando e submeter esse encontro em oração, né? Há todo um preparo para o encontro. Você precisa estar preparado com a palavra, mas também preparado em oração, porque, na verdade, nós discipulamos, mas quem faz alguma coisa é Deus pelo Espírito, né? No coração de alguém. Então essa é a nossa dependência. O que o discipulador não pode fazer é achar que ele faz tudo sozinho. Mas ele é dependente de Deus e da obra de Deus no coração de alguém. Sim. Saber disso evita muita frustração, né? Sim. Porque imagine o coração de um discipulador que dedicou tempo, caminhou junto com a pessoa e ouviu não quero mais caminhar com você, não quero continuar com você. Ou que não vai para onde a gente espera, né? Talvez o resultado não é o que a gente espera. Você caminha tanto com uma pessoa e aí você recebe notícias tristes, sabe? Pode ser frustrante, e a frustração pode pensar assim, será que isso vale a pena? Eu dedicar tempo, abrir minha casa, ser generoso às vezes, né? Eu já tive pessoas que eu tive que levar para um lugar para comer, porque a gente precisava só conversar. Né? Isso faz parte do discipulado também. Sim. Estar junto o tempo inteiro, não só para ler a Bíblia juntos, mas também naqueles momentos que a gente precisa talvez ouvir a confissão de alguém, né, a tristeza de alguém. E a frustração é um perigo. A gente não pode ficar frustrado. Por isso que a dependência em Deus e não em nós é tão importante. Porque é Deus que está fazendo, não somos nós. Sim. Para quem assistiu o programa e decidiu dar o primeiro passo, chamar alguém para caminhar junto, o que é que o senhor recomendaria? Que a pessoa estude um livro da Bíblia, estude um outro livro? Qual seria a sua dica aí? Bom, eu uso o Evangelho de Marcos. Eu acho que é um evangelho muito simples. O Evangelho de Marcos entrou na minha vida desde que eu me converti, é claro, mas tem um período muito especial que Marcos entrou na minha vida e desde então eu uso para discipulado, né? Porque é um evangelho muito curto, ele é muito dinâmico, porque nós temos as ações e os movimentos de Jesus, e os discursos em Marcos são muito simples. E porque Marcos levanta duas perguntas muito importantes, né? Quem é Jesus e por que ele veio? E com essas duas perguntas a gente entende por que isso é tão importante para nós. Então a minha dica use um livro da Bíblia, um livro que você tenha muita intimidade, leia trechos pequenos desse livro ou capítulos inteiros, mas separe um tempo para vocês conversarem sobre o texto, com perguntas simples do tipo, o que o texto está falando para nós? Para quem ele está sendo escrito nesse momento? O que essas pessoas precisavam aprender naquele momento? E aí você vai entender quais são as aplicações para vocês hoje. E aí essas aplicações vão fluir naturalmente a partir do texto. Como no caso de Marcos, né? Toda vez que eu faço um discipulado com o Evangelho de Marcos, eu faço essas duas perguntas. Quem é Jesus? Por que ele veio? E eu e a pessoa, nós respondemos juntos. Aí depois eu viro para a pessoa e falo, mas o que isso é importante para nós agora? Né? Por que saber quem é Jesus e por que ele veio é importante a partir do que nós lemos? Não é difícil, é uma conversa simples, é uma conversa clara, só usando o texto, e o próprio texto vai respondendo para nós. Então use
um texto da Bíblia. Use o livro que você tem intimidade, que você já o conhece, um texto, talvez um livro da Bíblia que você tem um apego especial a ele, e esse é um bom ponto de partida para você começar um discipulado usando a ferramenta que Deus te deu, que é a Bíblia. Muito bom. Falando sobre Jesus, sobre apresentar Jesus às pessoas, vamos assistir esse vídeo que fala sobre Jesus, nosso verdadeiro amigo. Porque o verdadeiro amigo é aquele que chega quando todos já se foram. É o amigo que prova seu amor não com palavras apenas, mas sobretudo com atitudes. E este verdadeiro amigo é Jesus Cristo. Ele nos amou. Ele deu sua vida por nós. Ninguém tem maior amor do que este de dar a sua vida pelos seus amigos. E Jesus Cristo deu a sua vida por você. Jesus Cristo verteu o seu sangue por você. Jesus Cristo foi à cruz por amor a você. E Ele quer ser seu amigo, amigo verdadeiro, amigo que está do seu lado para confortar você, para aprumar você, para salvar você, para dar a você a vida eterna. Amém, amém. Eu tenho certeza que você foi muito edificado através desse programa, mas antes da gente terminar, eu vou pedir para o pastor dar uma palavra final para quem está nos assistindo e talvez não se sinta ainda preparado para discipular pessoas, talvez está buscando coragem para dar esse primeiro passo. O que é que o senhor tem a dizer para quem está nos assistindo e ainda não é um discipulador ou não tomou essa decisão de discipular pessoas? Talvez, como eu, você seja uma pessoa tímida. E para começar é muito difícil. Então pode ser que você seja essa pessoa que primeiro precisa, talvez, buscar alguém mais experiente, alguém que vai poder te ensinar e caminhar com você, para você ser preparado e habilitado pela palavra, né, no caminhar com essa pessoa, para que você seja um discipulador. O meu encorajamento para você é: não desista. Use a ferramenta que Deus te deu, que é a Bíblia. Então seja íntimo da palavra, leia a palavra, conheça o texto que Deus está colocando diante de você, e a própria palavra vai te habilitar e te tornar apto para ser um discipulador. E cumprir esse mandamento de Jesus, ouvindo o que Ele diz, fazendo o que Ele diz. E você pode fazer isso com um texto simples da palavra. Então, se você é a pessoa que precisa ser discipulada, procure alguém e diga assim: olha, você pode caminhar comigo na palavra? E se você é alguém que quer começar, seja íntimo da palavra, ore e peça a Deus para que Ele coloque na sua vida pessoas que queiram ser discipuladas por você. E o mais importante de tudo, não torne essas pessoas parecidas com você, né? Se esforce e ore para que elas sejam parecidas com Jesus, para que vocês cresçam juntos diante de Jesus. Amém. Pastor, muito obrigado pela sua presença aqui no Conversa da Tarde. Agradeço. Muito feliz de conseguir fazer isso presencialmente, né? Ter essa conversa presencialmente. E te esperamos aí em outros programas. Amém. Inclusive, Fé para Hoje, de segunda a sexta, aqui na IPPTV. Sim. De manhã cedinho você acompanha o programa do Pastor João também. Excelente programa, fica a indicação aí para o pessoal acompanhar. E muito obrigado pela sua companhia. Eu te espero na quarta-feira que vem, às 14h30, ao vivo, aqui na IPPTV. Fica agora com Débora Dom e sua equipe cantando pra gente, enquanto você reflete aí em tudo que nós conversamos no programa de hoje. Que Deus te abençoe. Até semana que vem. Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente
digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Ó nosso Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para